Fala pessoal, ligado no canal, estamos aqui conectados por mais um dia, por mais uma semana que está se começando, né? A partir de hoje. E já se inscreva no nosso canal, Dudu da Lição, vídeos diários todos os dias da mensagem do Evangelho. Também já deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva e vamos lá para o assunto de hoje. Hoje é domingo, dia 27 de julho, de nosso roteiro original. De abrimos onde está escrito mesmo o roteiro original, que está na nossa Bíblia, no livro de Mateus. E também respondemos algumas perguntas. Estamos estudando sobre a mulher cananeia ou a mulher de Fenícia, né? Que é a região próxima de Cafarnaum, que Jesus foi levado, né? Os fenícios, eles eram desprezados e considerados inferiores aos judeus. Nós sabemos que os judeus, né, a raça deles que era superior, né, sempre consideravam maiores, porque eles foram os escolhidos por Deus, né, a casa de Israel. Lá foi a bênção lá de Abraão, né. Mas isso não impedia desse preconceito que eles tinham com os outros povos, né, por serem que eles eram, né, os samaritanos e entre outros, né, e entre eles os fenícios, né. E a mulher que se aproximou de Jesus não teve medo desse preconceito, porque ela não sabia qual seria a reação de Jesus. Mas o que é que ela fez? Ela foi com toda convicção de que Jesus poderia ajudar. E como Jesus ajudou, né? Então, já pegue sua Bíblia também e leia lá em Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, que é onde está escrita toda a história, todo o relato dessa mulher, né? Todas as palavras, toda a conversa, né? Depois que você ler, depois de ter pausado o vídeo, lido, e vamos lá para o nosso quadro de perguntas, para respondermos as perguntas juntos. Primeira pergunta: qual é o foco principal dessa história? É o milagre da cura da filha da mulher. A mulher foi buscar ajuda a Jesus, para que Jesus curasse a sua filha, né? Vamos lá para a segunda pergunta: quais são os personagens-chave? A mulher e a sua filha, Jesus e os discípulos. Os discípulos também estavam lá, né? Junto com a multidão que estava juntos, né? Sempre perseguia Jesus, a multidão. Esses eram os quatro principais personagens. Terceira pergunta: em sua opinião, por que a princípio Jesus ignorou o pedido da mulher? A mulher: Senhor, me ajuda, cura a minha filha que está endemoniada. O que Jesus fez? Passou direto. Aí só depois que a mulher fala, né? Senhor, por favor, me ajude, cura a minha filha. Aí o discípulo, né, fala para Jesus: Senhor, despede essa mulher. Mas Jesus vem com aquela parábola, né, dos cães que comem das migalhas. Mas isso era para testar a fé da mulher. Se a mulher desistisse da primeira chance que ela teve, a fé dela não é tão grande. E aí Jesus fez isso para testar a fé, para ver se realmente ela realmente creria em Jesus, né? E a sua palavra. Vamos lá para a nossa quarta pergunta: por que os fenícios eram tão odiados no tempo de Jesus? Por que os cananeus, fenícios, eram tão odiados pelo povo judeu? Por eles ser politeístas e pagãos. Olha a resposta: politeístas porque criam, né? Confiavam em vários deuses. É como se fossem os egípcios, né? Que criam muitos deuses. E pagãos porque faziam muitos cultos a esses deuses, né? Muitas vezes davam seus filhos cultos a falsos deuses, deuses que não existem, né? Deuses de tudo. E aí por isso que eles eram tão preconceituosos, né? Tão odiados pelo povo judeu, que acredita só em um Deus. Vamos lá para a nossa quinta pergunta. Por fim, o que motivou Jesus a atender o pedido da mulher e salvar sua filha? A última palavra que Jesus faz é: mulher, a tua fé te salvou. A tua fé. A fé que motivou Jesus a atender a mulher. Muitos possivelmente estavam suplicando a Jesus fazer algo, mas a fé da mulher fez motivar Jesus a curar a sua filha, né? Vamos lá para a nossa sexta pergunta.
O que podemos aprender sobre fé nesta história? Como podemos aplicar essa lição à nossa vida diária? A fé, como a própria Bíblia fala, né? A fé move montanhas. A fé é o que faz o impossível acontecer. E aí a fé em Jesus fez que a sua filha fosse curada. Que a fé dessa história nos mostra que precisamos buscar nosso mestre em geral. Todos nós podemos buscar nosso mestre, Jesus. Porque Jesus é o advogado, não só dos cristãos, mas também dos não cristãos, que podem se tornar cristãos aqui na vida, na nossa terra, no nosso mundo. Essa é o nosso alvo, é buscar mais pessoas por caminho do nosso mestre. As pessoas não devem ser vistas com preconceito quando estarem fora do convívio, da comunhão com Cristo. Não. Elas que têm que ser mais abraçadas, porque elas estão mais longe. E tem que ser mais abraçadas para ser chamado para o caminho. Assim como a mulher foi, né? A mulher foi rejeitada pelo povo judeu, pelos próprios discípulos, mas por Jesus não. Vamos para a nossa última pergunta. Quais são algumas das diferentes formas pelas quais Deus pode responder às nossas orações, mesmo que Ele não permita que as coisas aconteçam do modo como gostaríamos? Muitas vezes nós oramos por algo, mas não vemos aquilo acontecer. Muitas vezes pensamos que aquilo é o bom para nós, mas não é. E aí o que Jesus nos ensina? Muitas vezes isso não acontece porque Jesus, Deus, está nos ensinando, nos repreendendo, nos dando paciência, nos dando perseverança e também esperança. Porque aquilo que nós muitas vezes pedimos no meio das orações, muitas vezes não é o bom para nós. E Deus sabe de tudo o melhor para nós. Então, mudamos o nosso modo de pensar e vamos para a nossa oração. Senhor, agradecemos mais um dia. Estamos finalizando mais um assunto. Que venhamos ser igual a mulher finíssima. Está buscando o Senhor com muita fé. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.